E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bacias hidrográficas, o que são, e eu vou dar um exemplo da bacia onde eu moro, em Limeira. Então, o que exatamente é uma bacia hidrográfica? É uma área em que toda a água que chove, toda a água que precipita sobre ela, infiltra ou escoa para o ponto mais baixo dessa bacia, que geralmente é um córrego, ou um rio, ou um lago, enfim, é algum corpo d'água, geralmente. Eu vou dar um exemplo da bacia em que eu moro, na cidade de Limeira, em que toda a água que escoa dentro dessa bacia vai para um córrego chamado de Córrego do Graminha, que também é chamado de Águas da Serra ou Córrego do Bernardino. Então você pode ver que podem ter vários nomes esses córregos. Dá para perceber que pela imagem de satélite que na parte esquerda, onde fica esse córrego, tem alguns corredores verdes que são exatamente a mata ciliar, a mata que protege esse córrego, que está bem preservada. E ao redor estão alguns condomínios, onde estão sendo construídas novas casas, né? Antigamente eram chácaras e sítios, e hoje em dia estão sendo construídas novas ruas, novas avenidas. Dá para fazer uma comparação, por exemplo, com a área à direita da imagem de satélite, em que a gente pode perceber uma área mais urbanizada, mais cheia de casas, né? Dá para ver pelos telhados laranjinhas, né? Que tem mais casas do que em comparação com a área esquerda dessa imagem. Eu vou mostrar duas imagens, uma tirada no ano passado, em que dá pra gente ver que tinha uma mata na margem de uma das vias principais que passa por esse bairro, e uma foto de agora, em que a gente pode ver que estão se duplicando as vias e está melhorando a infraestrutura no bairro. Isso é um bom sinal, porque significa que a cidade está crescendo, está se desenvolvendo e as pessoas estão comprando novas casas nessa região. Mas deve ser visto com cautela, porque mais pavimentação das rodovias pode significar uma menor taxa de infiltração nos aquíferos subterrâneos. Isso no futuro pode gerar algumas enchentes ou problemas com erosão ou enxurradas. Enfim, deve ser analisado com cautela. Uma coisa muito interessante dessa região que eu descobri fazendo uma entrevista com um morador antigo da bacia hidrográfica é que antigamente, antes das casas, antes dos sítios, eram cultivados laranjas e limões em algumas fazendas, e tinha também uma olaria que produzia tijolos. Ela foi base, né? A produção dos tijolos foi base para a construção da cidade de Limeira inteira, né? Então isso é bem interessante. É uma coisa que a gente vai descobrindo sobre o lugar que a gente mora. E eu queria saber de você, se você sabe de alguma coisa interessante sobre a bacia que você mora, o bairro que você mora. Conta pra gente nos comentários, curte e compartilha com seus amigos. Então é isso, tchau, tchau.